Oi, pessoal! Aqui é a professora Andréia Alcântara e vamos dar continuidade ao nosso estudo de trigonometria, mas agora vamos falar de outras relações trigonométricas e algumas equações importantes dentro deste conteúdo. Bora lá? Bom, no princípio do estudo das fórmulas trigonométricas, né, já lá no 9º ano, vocês aprenderam as funções de seno, cosseno e tangente, né, que eu costumo usar a regrinha sentei, calcei o tênis e resulta em corri, caí e me coca. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, corri, né, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o cair, e a tangente, né, é o cateto oposto sobre adjacente, que é o coca, né. Pessoal, essas são as fórmulas principais, né, que vocês começaram a desenvolver lá no 9º ano, primeiro ensino médio, né, bem no conceito basiquinho da matéria de funções trigonométricas. Agora, a gente vai conhecer outras funções e vai aprofundar um pouquinho. Então, no ciclo trigonométrico, né, que foi o tópico principal da aula anterior, a gente tem ali a função seno no eixo y, a função cosseno no eixo x, a função tangente, que é paralela ao seno, né? E aí vai entrar agora mais 3 funções, que é a secante, cossecante e a cotangente, tá? E elas têm relação com essas outras 3, e é o que a gente vai estar vendo daqui em diante. Olha só. Então, seno, corri, cosseno, caí, tangente, coca. E você deve já ter verificado que a tangente, ela nada mais é que o seno dividido pelo cosseno. Agora, a cossecante, tá? Ela vai ser o inverso do seno, tá? Apesar dela começar com o cossecante, né? Ela vai ser o inverso do seno. Então, ela vai ficar ico, que é a hipotenusa dividido pelo cateto oposto. A secante, ela vai ser o inverso do cosseno. Então, é ica, que é hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E a cotangente é o inverso da tangente, que é o caco, tá? Cateto adjacente pelo cateto oposto ou cosseno dividido pelo seno. Então, essas são as relações que a gente usa também de uma forma mais aprofundada no dentro do nosso conteúdo. Olha só, o que eu vou ter aqui de importante? A tangente, a secante, a cossecante, a cotangente, tá? A gente tem ali o cosseno e a secante, eles atendem esses sinaizinhos aqui, tá? Então, lembra que eu falei que a secante é o inverso do cosseno, tá? Mas os sinais vai seguir o mesmo, tá? Nos quadrantes. O seno e a cossecante, eles também mantêm os mesmos sinais dentro do quadrante, tá? O que vai mudar vai ser o valor, tá? Mas o sinal dentro do quadrante permanece. E a tangente e cotangente, tá? Ela tem, então, também a mesma variação nos quadrantes, o sinal, mudando apenas o valor, porque inverte, né? Eles são os valores inversos, tá bom? Então, vamos ver agora mais um pouco. Olha só. Essa relação aqui, eu chamo ela de Chupin, tá? Os meus alunos estão acostumados com o Chuin, que é super, hiper, ultra importante, mas essa aqui ela é mais importante que isso. Então, eu chamo ela de Chupin, porque ela é super, hiper, ultra, power, blaster importante, tá? E ela é chamada de teorema fundamental da trigonometria, em que eu tenho que o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? E aí, veja só, algumas vezes vocês vão ver em situações problemas que você vai usar ela de uma maneira diferente. Por exemplo, eu posso usar que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Ou o cosseno ao quadrado é igual a 1 menos o seno ao quadrado, tá? Então, dependendo aí, vocês vão ver exercícios principalmente da FUVEST, assim, que vai trabalhar de diferentes formas de simplificações aí da trigonometria e que você precisa ter domínio dessa fórmula. Ela é muito importante, muito usada em diversas situações e problemas. Bom, eu gostaria que você fizesse o seguinte, descubra o que acontece se eu pegar essa fórmula, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e eu dividir todos os membros por cosseno ao quadrado. E da mesma forma, eu gostaria que você fizesse
observasse o que acontece se você dividir todos os membros daquela relação por seno ao quadrado de θ. Gostaria que você pausasse esse vídeo e fizesse o desenvolvimento aí no teu caderno, numa folha de papel e chegasse numa conclusão. Bom, espero que você tenha chegado nessa solução aqui, tá? Quando você divide por cosseno ao quadrado, você vai ter tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a secante ao quadrado de θ. Deu certo? Na segunda opção em que eu pedi para dividir pelo seno ao quadrado, você vai ter 1 mais cotangente ao quadrado de θ igual cossecante ao quadrado de θ. Essas são mais duas relações que a gente usa, tá? E que você não precisa necessariamente memorizar, se você tiver o domínio daquela tabelinha que eu coloquei antes e você conseguir trabalhar desenvolvendo de acordo com os problemas que forem surgindo, tá? Então, é interessante que você consiga ir desenvolvendo e chegando nessas relações sem ter que memorizar, tá? Ó, agora a gente vai falar da adição de arcos, de seno e cosseno, tá? Vou começar a falar da relação de seno. Então, tá vendo que tem um sabiá ali? A gente tem que lembrar dessa musiquinha aqui, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B cosseno A. Como que eu escrevo isso matematicamente? Então, seno de A mais B vai ser seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. E se for subtração, é a mesma coisa, só muda o sinal ali no meio. Então, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Lembra que se eu estou somando seno S de sabiá, e aí você lembra que é essa regrinha, tá? Então, vou colocar um exemplo. Como que é o seno de 15? Então, você pode usar, por exemplo, 60 menos 45 ou 45 menos 30, tá? As duas opções vão resultar... ficou bonito, né? Resultarão no mesmo resultado. A professora de vocês é demais. Mas vamos lá. Elas vão ter o mesmo resultado. Então, se você fizer tanto usando 60 menos 45 como 45 menos 30, o teu resultado final vai ser que seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 dividido por 4. O que eu tenho que usar? Seno 45 cosseno 30 menos seno 30 cosseno 45, tá? Que é a regrinha que eu passei para vocês. Se eu, por exemplo, quiser o seno de 105, eu vou usar o seno de 60 mais 45, tá? Então, aplicando a fórmula, tá? Seno A cosseno B cosseno A. Então, seno 60 cosseno 45, seno 45 cosseno 60. Você vai ter o mesmo, vai achar o desenvolvimento e você vai encontrar que o seno de 105 é raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4, ok? Agora, quando eu coloco a adição de arcos de cosseno, vocês estão vendo aquela figurinha divertida ali? O pessoal se coçando? Pois é. Vai usar coça A, coça B, troca o sinal sem saber. Então, ó, como que fica? Você vai fazer cosseno de A menos B. Então, coça A, coça B, cosseno de A, cosseno de B, troca o sinal, tá vendo? Menos fica mais, seno A, seno B, que é o sem saber, tá? Cosseno de A mais B. Vai ser cosseno de A vezes cosseno de B, troca o sinal, fica menos seno de A, seno B, tá? Então, aí fica uma frase, uma diquinha para vocês, tá? Não fui eu que inventei, tanto a dica do sabiá como essa do coça A, coça B, eu aprendi na minha época de estudante com os meus professores na época do ensino médio, tá? Então, foi meu querido professor Massini que passou essas frases para mim e nunca mais eu esqueci. Tá bom? Então, fica aí uma dica para memorização de vocês. Um exemplo, então, cosseno de 15. Então, ó, 60 menos 45 dá 15. Então, cosseno 60, cosseno 45. Troca o sinal, fica positivo, seno 60, seno 45. Desenvolvo e chego ali no resultado. Ou, por exemplo, cosseno de 75. Vai ser o quê? 30 mais 45. Então, eu vou ter o desenvolvimento, cosseno do primeiro, cosseno do segundo. Inverte o sinal, fica menos seno do primeiro, seno do segundo, tá? Então, aí fica uns exemplos para vocês verem como que funciona essas relações, tá? Pessoal, outra coisa importante, tá? Arco duplo e arco metade. Tô passando isso de uma forma bem batida, bem resumida,
porque pede em vestibular, tá? É importante saber, principalmente a questão do vestibular. O vestibular da FUVEST adora trabalhar com simplificação de expressões gigantes em que aplica esses tipos de propriedade, tá? Então, por exemplo, ó, seno de 2A vai ser igual a 2 seno A cosseno A. Cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Tangente de 2A vai ser 2 tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A, tá? E aqui ao lado, num quadrinho, eu tenho os valores, tá? De arcos metades, de seno, cosseno e tangente com o ângulo pela metade. Pessoal, isso aí vocês vão ter que achar uma forma de memorizar, não conseguir pensar em nenhuma frase que possa auxiliar, então aí vai ter que ser um trabalhinho individual de vocês para memorizar, mas esse quadrinho aí, ele já não é tão habitual, o arco metade não é tão usual cair em vestibular, tá? Geralmente a seno e cosseno é o que mais a gente tem visto aí nos últimos anos nos vestibulares, com as relações, as propriedades, então são os mais importantes, tá? Que é o que tem também mais aplicação no dia a dia. Para finalizar, pessoal, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas duas relações aqui. Então, seno de 2θ e cosseno de 2θ. 2θ não significa θ mais θ, não seria o ângulo mais ele mesmo? Então, olha só, se eu pegar a propriedade, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A cosseno B cosseno A. Não é A e B, é θ e θ. Então, eu tenho seno θ cosseno θ mais seno θ cosseno θ. O que significa? Que os dois termos são iguais. Por isso que o seno de 2θ resulta em 2 seno θ cosseno θ, tá? Então, não é uma relação a mais para eu memorizar. Porque eu tenho o domínio daquela, essa aqui é simples de resolver. É o mesmo desenvolvimento. Só que como os termos são iguais, é 2 vezes o seno vezes o cosseno. O cosseno de 2θ é a mesma coisa, tá? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Só que agora é cosseno θ, menos seno θ. Como um número, ou, né, uma incógnita, vezes ela mesma é ela ao quadrado, eu vou ter o quê? Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Pessoal, tô passando então de forma bem resumida, bem rápida, essas relações, essas propriedades, essas fórmulas de trigonometria. O importante agora é saber onde aplicar. Então, é pegar exercícios, geralmente vestibular da FUVEST, na segunda fase eles colocam lá para você desenvolver aquelas expressões gigantes, às vezes aparece na primeira fase, e sabendo essas relações você consegue resolver, tá? Você consegue ir trabalhando, tendo domínio dessas relações, tá? Unicamp gosta muito de demonstre que, prove que, então muitas vezes vai aparecer lá para você desenvolver por exemplo, prove que cosseno de 2θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Você tem que fazer o passo a passo para mostrar que é isso, tá? Então, é conhecer para poder resolver esse tipo de questões que às vezes não tem uma situação problema. Nem sempre no vestibular vai ter situação problema para você desenvolver, tá? Algumas vezes você tem situações problemas e quando você tem um problema, você tem inúmeras formas de resolver, tá? Existem várias maneiras de você chegar no resultado. Mas quando a questão ela é direta e você não tem uma situação problema e simplesmente o desenvolvimento de fórmulas, aí você tem que ter domínio dessas regras, tá bom? Espero que tenha ajudado. Estou à disposição para esclarecimentos, para dúvidas e agora bora trabalhar nas listas de exercícios.